Shalom. Na conversão de Paulo, que a gente vê a descrição em Atos capítulo 9, nós vemos que Deus fala a Ananias, e com certeza depois também ministra a Paulo, é que ele, Paulo, seria um instrumento para pregar a mensagem a judeus, a gentios e reis. E isso ficou gravado no coração de Paulo. Por isso, até o final da sua vida, ele tinha expectativa de estar em Roma, de pregar a César. Então, vemos que Paulo se apegava à promessa de Deus porque sabia que Deus era fiel e Deus o faria ir a Roma e ali anunciar o Evangelho. O ministério de Paulo, ele não foi longo. Alguns estimam que teria sido em torno de 10 a 15 anos de ministério propriamente dito. Mas foi um ministério cheio de paixão, o coração colocado na obra. E Paulo sacrificou tudo, ele sofreu tudo para que muitos pudessem crer. Em Atos capítulo 23, no verso 11, ele diz assim: Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Agora, Paulo é um prisioneiro. Ele está preso em Jerusalém, fazem falsas acusações a ele e a sua vida está por um fio. Mas Deus tinha falado para ele que da mesma forma como com ousadia ele pregou em Jerusalém, ele iria também a Roma. Então, Paulo faz um apelo a César, ou seja, ele reivindica que ele, como cidadão que era tanto judeu quanto romano, não podia estar preso. E ele diz: eu faço um apelo judicial mesmo, a quem era a autoridade maior, César. E por isso, os governantes, os governadores das províncias não podiam fazer nada, tinham que encaminhar ele para Roma para estar em julgamento em Roma. E ele é levado para lá. E Paulo, de fato, chega a Roma. Nós poderíamos imaginar que no coração de Paulo, na mente dele, ele pensasse assim: Deus quer que eu vou pregar a reis, Deus quer que eu vou pregar em Roma, então eu seria alguém importante. Às vezes a gente pensa assim, a nossa mente trabalha de forma humana, pequena. Deus tem planos muito diferentes. Os pensamentos do Senhor são muito mais altos que os nossos, seus planos muito mais altos que os nossos. Então, quando Deus falou para Paulo que importava ele pregar em Roma, ele poderia até pensar que ele se tornaria alguém importante para estar diante de César. No entanto, Deus transforma ele em prisioneiro e o leva como prisioneiro. Então, às vezes, para cumprir o propósito de Deus na nossa vida, o caminho pode ser árduo, pode ser cheio de dores, podem ser cheios de incompreensões, de problemas. Podemos olhar as situações nesse caminhar com Deus e não compreender o que Deus está fazendo e o porquê Ele está fazendo algumas coisas. Mas o que mais importa é confiar e obedecer. Paulo foi como prisioneiro. Não sei como nós chegaremos ao final da nossa jornada, mas o que nós precisamos ter sempre no coração mais importa confiar e obedecer ao Senhor, porque não há nada que se compare a isso.